Obrigada, olha. Imagina, obrigada a você. Eu sabia que eu ia ficar assim, mas nem tanto. É muito difícil, é muito duro o que você passou. Sinto muito de repente nem ter ficado tão perto. Imagina. Olá pessoal, mais um Pod Guiaziane para vocês. Hoje eu trouxe uma amiga, uma querida, ela é jornalista, trabalha com marketing especializado. Vou falar sobre a carreira dela, mas infelizmente não é sobre isso que a gente vai falar. Tô aqui com a Carol. Obrigada por ter vindo, Carol. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada. Ainda bem que deu certo, né? Dessa vez deu. Conseguimos. E a Carol, há um ano atrás, ela passou por um momento muito, muito difícil, gente. O ex-namorado dela, o ex-noivo, né? A gente morava junto. Morava junto. Ele deu 21 facadas. 21 facadas. E a gente vai falar sobre isso hoje. Infelizmente é um assunto bem difícil, bem sério, mas é um alerta. E a gente vai falar sobre a carreira dela e sobre o livro que ela está fazendo agora. Mas antes eu quero agradecer aos meus patrocinadores. O Grupo Monteiro tem mais de 60 anos de mercado, é um grupo de facilities. Para quem não sabe o que é facilities, é portaria virtual, portaria mesmo, e tem também limpeza. Tudo que você precisar para o seu condomínio, sua empresa também, eles te ajudam também. É um Grupo Monteiro, tá bom? Tem também a Fabi Bolos, inclusive a Fabi mandou um presente pra você. Obrigada. Ela é uma querida, ela tem um ateliê ali na Avenida Guacá. Obrigada. E ela faz coisas maravilhosas e ela mandou esse presente pra você. Obrigada, tá muito bom? Obrigada, Fabi. Tem também o Quintim Mineiro que trouxe aqui pra gente um coffee break, os pães de queijo são deles, eles também são ótimos. E eu também quero agradecer a Dona Cota. Dona Cota, você conhece? Conheço. É a boutique mais querida aqui da Zona Norte, gente. Todo mundo ama. É uma boutique charmosa e mais querida aqui da nossa região. Essa blusa aqui, olha, que fofa, gente. É da Dona Cota. Eu adoro. Sou cliente há muito tempo e eu adoro as coisas dela lá. E a gente veio aqui, né, pra te homenagear também, né, Carol? Vamos falar sobre, infelizmente, assunto muito sério. Sim. Mas é muito novo, assim, tá acontecendo demais e a gente precisa dar força para as mulheres. Com certeza. Né? Então eu vou conversar aqui com a Carol. Carol, obrigada por ter vindo novamente. Imagina. Vamos começar primeiro aí pela sua carreira, vamos assim? Pra ficar um pouco mais leve o assunto. Vamos, a gente sim. se conheceu em alguns clientes, né? Sim. Então você é jornalista, mas você trabalha muito com publicidade, propaganda e marketing. Isso, eu sou formada em jornalismo, né? Estudei na Unesp de Bauru e na USP aqui em São Paulo, terminei meu curso. Depois comecei a trabalhar com comunicação corporativa. Me apaixonei pelo mercado de marketing e eventos. Quem né? não? Quem não? Quem começa não para mais. É um bichinho que pica a gente não sai mais, né? E aí depois comecei minhas especializações. Aí fiz na SPM uma especialização em marketing digital. Depois fiz sustentabilidade, porque eu sempre gostei muito e trabalhava também nessa área, né, de economia circular. E depois um curso de CMO, que é o cargo que eu tenho hoje na minha agência, já focado realmente no marketing. Então a minha carreira foi muito para comunicação corporativa, né? E aí abri a agência em 2016, que era GW Comunicação e Marketing, né? Muito focada no mercado de eventos, né? Então eu fazia muita assessoria de imprensa e PR, né? Para diversos segmentos ali de eventos, para diversos clientes. Então, desde estilista, espaços de eventos, né? Cabeleireiro, maquiador, enfim. Tudo que envolve o casamento especificamente, né? Tá. Eu trabalhava bastante. Esse mercado de casamento é um mercado muito amplo, né? Nossa, é muito diferente. Muito. Fui PR da revista Harper's Bazaar na área de noivas também, isso em 2017, 2018, né? Aprendi muito com a Patrícia Carta, uma das maiores publishers do Brasil, né? Queridíssima, se tornou uma grande amiga. E depois fui ampliando a empresa, né? E aí até o ano passado eu fiz uma fusão de agências, hoje é o Grupo Alma, que eu tenho mais 2 sócios que eu consigo compartilhar todos os meus anseios de empresária, né? É porque senão você fica muito sozinha, né? Exatamente, era só eu realmente e o meu time, né? E aí agora a gente tem 34 colaboradores, mais de 30 clientes, então crescemos muito. Eu cuido da parte de marketing especificamente, meu outro sócio, implementação de sistemas de e-commerce, né, com a plataforma Vtex, e uma outra sócia que é a Natália, que é a nossa diretora comercial. Que bom. Então ganhamos muitos braços, viramos um grupo realmente de agências. Que legal. E assim cresceu muito, né, o nosso mercado. Hoje eu atendo empresas B2B, B2C, ainda muito forte o mercado de eventos, né, pelo nome, o expertise e o know-how que eu trago, mas muito focado no marketing, na performance também, né, em como a gente pode trazer resultado para o cliente.
Então, esse universo que eu amo. Fico muito feliz de ver, porque você cresceu demais, né? Obrigada, foi. Os últimos 2 anos aí, a gente cresceu bastante. Com essa fusão de agências, eu cresci mais ainda. Essa fusão foi há 2 anos atrás? Foi ano passado. Ano passado. Isso, em setembro, logo depois de tudo que aconteceu. Eu já estava cansada, né, de ser sozinha, ainda mais que fiquei hospitalizada, né? Precisava realmente de braço e entendi que o sócio seria uma ótima oportunidade para dividir esses anseios e para crescer também. Foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa, e você merece esse sucesso, né? Obrigada. Depois, você realmente é maravilhosa. Obrigada. Eu já trabalhei com você, alguns clientes aí, vi com o teu potencial. Todo mundo fala super bem de você. Obrigada. Todo cliente que eu passei que você atendia adora você. E você merece esse sucesso depois de tanta coisa que aconteceu, né? Obrigada, nem fale. Agora vamos entrar nesse assunto? Vamos lá, Primeiro vamos começar que você vai fazer um livro sobre isso. Isso. Por que você vai escrever esse livro? Bom, acho que muitas pessoas aqui da Zona Norte já sabem. Quem não sabe, eu vou explicar. Acho que é importante a gente contar a história desde o começo. O que aconteceu, né? Porque é um alerta para todas as mulheres, né? Para que a minha luta hoje pessoal, né? Fora Carol profissional, a minha luta pessoal hoje é para salvar a vida de outras mulheres. Tá. Porque a minha foi salva por Deus, pelos médicos, né? Que cuidaram de mim, pelas minhas vizinhas, enfim. Eu fui esfaqueada no ano passado numa tentativa de feminicídio do meu ex-companheiro, Aleph de Souza Braga. Ele não aceitou o término do relacionamento, que já era muito conturbado, muito tóxico, uma pessoa extremamente manipuladora, né? Mas como não era violento. Não era violento, não. Isso é bom falar, né? Ele não era violento, ele fazia manipulação psicológica, diferente. A violência era psicológica, né? Em que eu me questionava se eu estava errada mesmo, se eu tinha feito, se eu estava com o meu Instagram conectado ou não, porque o ponto ápice, né, da separação foi quando eu descobri que ele era stalker. Ele stalkeou todas as minhas contas. Ele sabia onde eu estava, com quem eu estava, o horário que eu estava. Ele me perseguia, né? Ele tinha acesso a toda a minha vida. Já te deu aquele alerta. Exatamente. Eu já desconfiava, mas ele sempre mentia. Ele era muito, muito ardiloso e manipulador. E a gente brigava muito, muito mesmo. Era um relacionamento bem difícil. Mais de 50 vezes eu tentei terminar. Vizinhas ouviram brigas, foi bem difícil, uma parte meio difícil da minha vida. Um ano foi o pior ano da minha vida, assim, sabe? Entre idas e vindas. E aí, quando eu descobri tudo isso, eu joguei ele contra a parede e falei, não quero mais. Não consigo confiar numa pessoa que mexeu em tudo. Ele entrava no meu WhatsApp, ele entrava no meu Instagram, ele tinha logado no celular dele o meu Instagram, o meu Facebook, o meu TikTok. Então ele tinha todas as mídias na mão dele, porque era um ciúme absurdo. Era de ciúme. Era muito ciúmes, muito ciúmes. E aí eu terminei com ele. Isso foi no finalzinho de fevereiro do ano passado. Tá. E ele começou, eu tinha ganhado uma viagem pra Disney, na promoção do Shopping Center Norte. Nossa, que legal! Eu fui a sorteada da promoção do shopping e eu e mais 3 pessoas ganhamos a promoção pra ir à Disney, com tudo pago, ingresso pra Universal, que era a promoção do Harry Potter. E eu tinha dado pra ele, né, uma das passagens. Então, e ele, assim, quando eu terminei, ele falava, eu não vou admitir, é o meu sonho ir para os Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, ele era um alpinista social, né? Ele estava comigo, todo manipulador ou psicopata, ele tem um mote. Vocês descobriram que ele é psicopata? Sim, com certeza. Né? Além de manipulador, psicopata, enfim. Narcisista, aquela coisa. Exatamente. E ele começou a dizer que ele não iria suportar não ir para os Estados Unidos. Então, quando eu terminei, eu fui para casa do meu irmão, avisei a mãe dele, os pais dele, né? Falei, olha, tá acontecendo. Ele começou a me ameaçar, né? Você não vai ficar sem mim. Eu já tinha uma medida protetiva contra ele, né? Porque ele já tinha sido agressivo um tempo atrás de me perseguir, de falar que não viveria sem mim. Você já ficou com medo? Já. E aí eu retirei essa protetiva, porque ele falou que ele tinha um filho, ia entrar com um processo pro filho, que isso atrapalharia ele. Eu fui lá e retirei a protetiva. Então, efetivamente, de me agredir, me bater, ele nunca tinha feito, mas ele dava traços, né? Então, quando ele começou a me perseguir, eu fui pro meu irmão e falei, olha, eu já tive um episódio com ele que ele me falou que tinha arma de fogo, né? Então, ele não mostrava, mas ele falava, né? Olha, se eu precisasse usar, eu tenho uma arma de fogo, sabe? Eu tenho armas brancas, né? Então, assim, ele ia falando e ele ia manipulando. E aí fui pro meu irmão, ele começou a me perseguir efetivamente. Já tinha avisado a mãe dele, a família dele, que eu não estava em São Paulo. Ele começou a ir na frente da minha casa, eu consegui filmagens dele na frente da minha casa. E aí começou essa perseguição. Bom,
Entre idas e vindas, mesmo assim, quando eu voltei para São Paulo, ele me procurou, a gente ainda ficou umas 2 vezes, mas eu não aguentava mais. Eu realmente estava no fundo do poço e eu não queria mais aquele tipo de relacionamento. E aí descobri que ele já estava com outras pessoas. Na verdade, durante o nosso relacionamento, ele também me traiu. Ah, tá. Ele enviava mensagens para outras meninas nas redes sociais, enfim. E aí eu não quis mais mesmo e marquei. Ele insistiu muito para me encontrar. E eu marquei no dia 3 de abril de 2024. Isso não tinha acontecido a viagem, então? Não tinha acontecido a viagem, mas eu já tinha avisado a ele que ele não iria mais. Tá. Né? E ele muito revoltado com isso. E com tudo que ele tinha perdido, né? Porque como um bom alpinista social, ele queria ir em restaurantes caros, ele queria uma vida muito boa, ele era uma pessoa... Mas ele trabalhava? Ele trabalhava, sim, mas ele sempre queria gastar e fazer coisas que ele não podia. Né? Ele não tinha um salário ruim, que eu descobri na audiência, porque ele não ajudava em casa, não. Eu não sabia. Ele não ajudava em casa? Não ajudava, muito pouco. Com R$1.000, isso é uma ajuda? Não. Ainda que vocês não tiveram filhos nem nada. Exatamente, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você que sustentava praticamente tudo. até os luxos dele. Os luxos dele. Sustentava a casa, os luxos dele. E ele dizia, como você é uma empresária de sucesso, você pode me bancar. Você então, trabalhava tanto, muito. Que eu sei. De domingo a domingo, de sol a sol, para bancar essa vida também que ele queria. Que nem eu podia, né? Mas eu queria dar para ele essa vida que ele tanto queria. Você queria ajudá-lo. Queria ajudar, exatamente. E aí, nesse dia... É até bom falar isso, porque de repente quem tá assistindo aqui... Nossa, mas como que ela não viu tantos gatilhos e tudo mais? Mas se você tá num relacionamento... É que o relacionamento não era tão saudável, né? Mas você tá num relacionamento e você tem oportunidade e chances de crescer, fazer o outro crescer, por que não? Exato. Oportunidade a gente vai ajudando, né? Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa muito família, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de São Carlos. Eu não tinha essa maldade dentro de mim, né? De imaginar que a pessoa estava me usando. Quando você tá com um companheiro, e eu me entrego mesmo de corpo e alma, você quer o melhor pra família. E pra mim era o núcleo familiar aquilo, né? Eu, ele e a minha cachorra éramos o meu núcleo familiar. Então eu acreditava. E nas manipulações dele, ele sempre dizia, você me faz uma pessoa melhor, não desiste de mim. E ele sabia o meu ponto fraco. Que era ajudar o outro. Exatamente. Então eu queria muito ajudar ele a melhorar. E assim foi indo. Não é uma questão de inteligência. Tá? Não, eu me considero uma mulher muito inteligente. Você né? Com certeza. Fiz faculdade pública, tenho 3 pós-graduações, tenho especialização em mídias. Não é uma questão de inteligência. O relacionamento abusivo, quando se trata da área de psicologia, a gente perde completamente a inteligência, porque você tá dentro daquilo. É emocional, né? É emocional. Mas você também tá conseguindo entender isso agora, porque já passou. Exato. Então você tá vendo de fora, né? E porque eu faço acompanhamento, né? Hoje eu faço acompanhamento psicoterapeuta, psiquiátrico, para olhar para isso, para que não volte nunca mais a acontecer, nem comigo, nem com as pessoas que eu amo. Sim. Né? Para que a gente já entenda onde tá o problema ali e cesse de uma vez por todas, né? Então, naquele momento, eu não percebia aquela manipulação dele, né? E aí, nesse dia... Você achava que ele era vítima? Eu achava sempre que ele era vítima, porque... Ele fazia você entender Exato. isso? Primeiro que eu sempre estava errada, então ele manipulava as histórias de uma forma em que eu sempre saía como errada e me sentia muito mal. E você pedia desculpa? Pedia desculpa, sempre. Ele também manipulava situações de coisas que ele falava, você não lembra que você fez isso? E eu não tinha feito, então eu comecei a achar que eu era louca. Né? Porque falava, tem certeza? Não, aquele dia... E ele contava uma história, aquele dia, em tal lugar, você fez isso, você me mostrou essa mensagem. E eu não tinha feito. E eu comecei a achar que eu tava louca, eu falava, é mesmo, eu fiz, tá bom, se você tá dizendo que fiz, e você confia na pessoa que você tá, né? Então, e tudo isso ia na área da manipulação. Sim. E eu também sou uma pessoa muito família. Então, o que ele me prendia? A minha sobrinha te adora. A minha relação com meu filho, eu só comecei a relação porque você me ajudou. Então ele ia fechando ali o meu emocional. E eu ia me apegando à pessoa que eu criei. Porque o Aleph que eu me apaixonei não existe. Entendi. Não existe. Eu vou te perguntar uma coisa, porque já passou por aqui uma psicoterapeuta e ela falou muito sobre isso. O narcisista, ele te afasta de pessoas. Me afasta. Ele fez isso? Ele fez. Eu treinava, eu conheci o Aleph numa academia de luta. Né? Eu treinava com ele ali. E quando a gente engatou o relacionamento, ele me tirou, né, daquela academia e de outros ciclos que até o jiu-jitsu, né? Eu sou graduada em jiu-jitsu. É uma das artes marciais que salvou a minha vida, porque eu consegui fechar os pontos vitais ali. Então, foi no ataque. Exatamente, no ataque eu consegui me defender um pouco. E ele acabou me afastando. No período em que eu fiquei com ele, a gente já nem treinava muito, porque ele tinha muitos ciúmes.
Então, se eu tava na academia, na musculação, ele ficava olhando, não me deixava revezar aparelho, ficava olhando o que eu tava fazendo no celular. Se eu ia pra natação, ele também tinha que ir. Então, assim, ele começou a fechar realmente o círculo. E as minhas amizades, ele começava a falar mal de todas, e eu comecei a me afastar de todo mundo. Então, eu vivia com ele e a família dele. Basicamente, eram as trocas que eu tinha sociais. E a tua família? E a minha família é de longe, né? O meu irmão é do interior e a minha irmã, ela mora na praia. Então, eu não tinha tanto relacionamento com eles. E os meus pais já faleceram. Então, eu era uma vítima e hoje eu entendo muito fácil para esse tipo de pessoa, né? Porque os pais não estão vivos, a família mora longe, eu era sozinha aqui em São Paulo, trabalhava muito. Esse predador, você acha que ele busca, ele escolhe a vítima? Com certeza. O Aleph, ele me estudou antes. Caraca. Né? Ele entendeu uma oportunidade. Primeiro, de alpinismo social, Sim. que era o que ele queria. Segundo, de fragilidade psicológica. Por quê? Né? Eu tenho esse buraco sem os meus pais. Né? Faz tempo que eles faleceram? Faz. A minha mãe faleceu em 2008 e meu pai em 2018. Eu era muito jovem. Sim. Né? Então, isso é uma dor que ainda perdura. Sim, com certeza. Né? E então ele foi entendendo que eu era uma vítima muito fácil para os problemas ali que ele tinha e que ele poderia solucionar comigo, né? E aí ele foi, me manipulou, ficou um ano ali rondando até o ano que ele conseguiu e engatou esse namoro, né? E aí foi esse ano super problemático. E mediante esse relacionamento muito tóxico, muito doentio, que eu não conseguia sair, que eu pedi ajuda para Flávia, que era uma grande amiga minha da época, que trabalhava comigo. Eu dizia, Flávia, eu não consigo sair, me ajuda. E ela tentando de todas as formas, mas eu sempre encontrava uma desculpa pra voltar. Sempre. Isso é muito doido, né? Eu sempre dava uma desculpa. Porque você pedia ajuda e depois... Isso, eu vou te fazer uma pergunta então, Claro. tá? Porque às vezes a gente percebe algumas mulheres, né, algumas amigas entrando nisso. E é muito complicado pra gente falar. Porque a pessoa não vai querer ouvir. Sim. E aí você pode perder a amizade. O que acontecia? Quem falava pra mim e eu rebatia, se afastava. Então, muitas amigas eu perdi assim. Então, mas o que a gente faz? Porque eu vou me colocar no lugar das suas amigas, né? Agora que você tá de fora vendo isso, o que a gente pode fazer? Não desista da sua amiga. Isso não, é um pedido. Não fique longe. Não fique longe. Mas não dá pra também ficar criticando. Não critica, né? Se você falou uma, duas vezes e ela não enxergou ainda, mas seja o suporte. Tá. Eu fiquei muito sem suporte. Entendi. Né? Muitas amigas queridas que hoje voltaram pra minha vida, inclusive falam, meu Deus, Ká, se eu tivesse do seu lado, se eu não tivesse saído, porque elas não suportavam. Você já terminou seu livro? Ainda não. Então coloca esse Pode ponto, deixar. porque esse ponto, assim, eu tô falando como Sim. amiga. Eu tenho visto. E é muito difícil pra gente, porque a gente não quer se intrometer, Sim. mas ao mesmo tempo a gente vai se intrometer. Sim. E se a gente ficar apertando demais, vai perder a amizade. Porque daí não é no nosso lado, a pessoa não quer mais, a pessoa vai se afastar. E o que eu fazia, tá? Era o meu perfil. Eu, depois que eu comecei a falar para as pessoas mais ou menos o que estava acontecendo e elas se afastavam, eu não falei mais para ninguém. Eu me fechei. Ah, entendi. Então, quando tudo estourou, que eu fui para casa do meu irmão falou, mas como assim? Como você tinha esse tipo de relacionamento e você nunca me falou? Ah, eu não queria te levar problema. Ah, você já tem sua família, eu não queria trazer problema. Não, mas Carol, não é problema. Nós somos a sua família. Sim. Você pode contar com a gente e confiar em qualquer momento. Se a gente soubesse, teria intervido. Poxa vida. Então eu guardei. Eu fui guardando aquilo e fui ficando pior. Vou já me preparar meu lencinho aqui. Eu fui engolindo as minhas Muito emoções, difícil. né? E nesse período, por exemplo, eu engordei mais de 18 quilos. Né? Eu me esqueci. E quanto mais eu engordava, eu percebia que mais ele gostava. Por quê? Porque as pessoas não me olhavam. Ele tinha um ciúme extremo, assim, extremo. Então eu falava, nossa, eu tô ficando muito gorda, eu não tô me achando bonita, eu preciso voltar a treinar. E ele gostando disso. E ele falando, não, imagina, eu te amo de todo jeito. E não é, inclusive depois eu descobri que ele falava mal de mim pelas costas, enfim. Fazia piadas e tudo mais. E realmente eu me esqueci nessa relação, né? Enfim, quando eu acordei, o que me fez acordar realmente foi o stalker e ver ele com outras mulheres. Tá. Infelizmente. O que dói na mulher é ser traída. Né? O que vai fazer ela acordar? Ela não só ouvir que ela foi traída, mas ela ver que ela foi traída. E o que me fez realmente acordar e dizer, não quero mais, foi isso. Quer dizer, se ele não tivesse te traído... Talvez eu não tivesse saído da situação. Entendi. Né? Então, claro, o stalker foi muito grave pra mim, né? Que era um controle absurdo da minha vida. Mas o que mais pesou foi realmente ver
que ele já estava com outras pessoas ao mesmo tempo e mentindo, né? Era uma pessoa muito mentirosa, né? E realmente conseguindo ver que era mentira. A vida que ele contava pra mim, a vida que eu tive com ele foi uma extrema mentira. Nada daquilo existiu. O que a outra psicóloga falou também, ela falou que o narcisista, ele costuma ter outras relações. Sim. Outros relacionamentos. Então, assim, no geral, eles traem mesmo. Sim, por quê? Hoje eu consigo entender. O Aleph tinha uma baixa estima. Então ele precisava sempre se sentir querido, se sentir bonito, se sentir sedutor para elevar a estima dele, né? E aí ele ia procurando as vítimas, né? Só que ele tem um padrão. Inclusive a menina que ele estava, quando eu terminei com ele, era loira do olho verde. Tá. Então ele tinha esse padrão, né? Ele procurava mulheres com esse padrão, né? E ele realmente, né? Ele foi casado, ele manteve outros relacionamentos enquanto ele estava casado. Comigo ele manteve outros relacionamentos. Então ele realmente era narcisista e mantinha esses relacionamentos para encher o ego dele, para se sentir ali que bonito, loucura, né? E satisfeito no sentido do ego dele. Sim, né? Que loucura. Sim. E, bom, e fala pra gente o que aconteceu no dia, de fato? Porque vocês estão começando a falar, né? Que vocês tinham ido num bar. Isso. No dia 3 de abril de 2024, ele não parava de insistir para me encontrar. Eu já tinha voltado para minha psicóloga e ela falando para mim que não era recomendado eu encontrar com ele, principalmente em um lugar sozinha, por conta de toda a manipulação, então que era sempre bom fazer por telefone, se eu quisesse falar com ele, mas não ir presencialmente. Você já estava em alerta, então? Já estava em alerta. Tá. E aí eu falei, bom, então eu vou num lugar público, né? Porque realmente, com as perseguições, ele não parava, ele mandava mensagem, ele ligava, ele realmente não me respeitava. Eu marquei nesse bar, fomos até o bar. Quando eu cheguei no bar, isso era umas 6 horas da noite, final da tarde, ele já estava lá, eu pedi uma água, comecei a conversar com ele, ele começou a me ofender. E aí eu já estava muito exausta daquilo. Eu falei, comecei tudo de novo, né? Eu falei, eu não vou passar por isso. De verdade, naquele dia eu já tinha decidido que eu não queria mais mesmo. Eu falei, Aleph, eu não vim aqui pra brigar, pra você me ofender. Eu não preciso passar por isso. Você já tá com outra pessoa, siga a sua vida, eu vou seguir a minha, tá tudo bem, tá tudo certo. Levantei do bar e saí andando ali na Engenheiro. Fui andando pela Engenheiro, andei uns 2 quarteirões, eu morava a 6 quarteirões do bar. Ele pegou pelo meu braço, na rua, ele foi atrás, na Engenheiro, na avenida. Tá. Avenida. Pegou pelo meu braço e falou, você não pode fazer isso comigo, eu não vou admitir, eu não vou aceitar. Você não vai fazer isso comigo. Falando alto, gritando na Engenheiro. E aí as pessoas começaram a parar, a olhar os carros passarem mais devagar, as pessoas que estavam na rua parar. E aí eu falei, Aleph, chega, acabou, vai embora, eu não quero mais você na minha vida, vai seguir sua vida. E aí alguns homens e umas crianças começaram a chegar mais perto e a parar. Ele percebeu a movimentação e falou, tá bom, eu vou embora, você vai ver o que vai acontecer. E aí essas pessoas estavam ali na rua, pararam, falaram, moça, você conhece esse rapaz, você precisa de ajuda, quer ir para uma delegacia? Eu falei, olha, meu ex-namorado, ele não tá aceitando o término, mas tá tudo bem, eu moro aqui pertinho, ele foi embora, vai dar tudo certo, não precisa ir pra delegacia, ele não vai fazer nada. E as pessoas insistiram, você tem certeza, moça? Tenho, não quero, então a gente vai te acompanhar até a sua casa, tudo bem? Aí eles me acompanharam até a esquina da minha casa. Chegou na esquina, eu falei, tá tudo certo, daqui eu subo, tá tudo bem, né? Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E aí, eram três casas num sobradinho, né? Eu morava na do meio. Eu passei o primeiro portão, fui abrir a porta da minha casa. Eu sou meio metódica, eu sempre dou 2 giros na minha chave. Eu dei 1 e a porta abriu. Quando abriu, tava tudo escuro dentro de casa, que eu abri a porta, o Aleph tava lá dentro. Ele foi primeiro que você? Foi. Não sei como ele chegou antes que eu e não sei como ele entrou, porque eu já tinha trocado a chave da porta. Quando eu cheguei, eu acendi as luzes, comecei a gritar, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele falando que estava passando mal, que foi tomar uma água, que precisava buscar umas coisas dele. Eu falei, mas não tem mais nada seu aqui, já entreguei tudo para sua mãe. E ele não saía, e ele andava de um lado para o outro, ele sentou, pediu água, eu, ingênua, ainda fui lá, peguei água para ele, servi água para ele já muito alterado, não saía. E eu gritando ali, falando. E eu falando, eu não quero mais, acabou, segue a sua vida. Ele, não, você acabou com a minha vida. Nossa. Né? Eu não vou pra viagem da Disney, como você pode fazer isso com os meus sonhos? E ele ali, repetindo, eu não quero. E aí eu pensei, vou gravar, vou filmar. Por quê? Porque se eu filmar, ele vai se sentir acuado e ele vai embora. E aí eu fiz um vídeo falando, o que você está fazendo aqui na minha casa? Sai daqui agora, né? Eu não quero mais você, eu já falei pra você que eu terminei, você não está aceitando.
E aí a vizinha de baixo, a Júlia, que é uma pessoa que realmente salvou a minha vida, ela interfonou, vendo toda a movimentação, percebendo toda a movimentação, ela interfonou para saber se estava tudo bem. Ela falou, oi, Kai, é a Júlia, tudo bem? Tá tudo bem aí? Eu tô com algumas coisas suas que eu recebi do correio e eu tô ouvindo outras vozes. Daí eu falei, sim, Júlia, o Aleph está. Quando eu falei está, ele já veio na minha jugular. Ele me deu as 2 primeiras facadas no meu pescoço. Foi nessa região. Bem marcado, né? E aí ele perfurou a minha hipofaringe e a minha glote. Meu Deus. Na sequência, ele começou a me esfaquear. E você sentiu na hora? Você sentiu dor? Eu não senti dor na hora, porque a adrenalina foi muito alta pra sobreviver, Mas né? você já pensou, ele tá me atacando. Mas eu pensei que eu ia morrer, né? Porque as 2 primeiras foram no meu pescoço. Em seguida, ele deu no tórax, ele perfurou meu pulmão. Na hora da perfuração, eu já comecei a puxar o ar de uma forma diferente, né? Já dificultou muito a minha respiração. Só que eu, lutando jiu-jitsu, né? O que eu fiz na hora? Eu só me fechei, eu não agredi o Aleph, porque o Jiu não é uma luta de agressão, ela é de autodefesa. Eu comecei a fechar os pontos vitais, porque ele atacava nos pontos vitais. Ele escolheu os pontos que ele ia me atacar. Ele não foi aleatoriamente. E ele falava, eu vou matar você, você morreu, hoje eu vou matar você. Acabou, Carol, acabou. Eu não vou mais passar por isso, você morreu. E aí ele começou a tentar esfaquear. Então tentou esfaquear o meu coração, eu bati a mão, desviou e ele bateu aqui no meu peito. O meu braço que eu coloquei na frente, as minhas mãos, os meus dedos, né? Enfim, começou nas minhas pernas, que eu comecei a me fechar perto do sofá, na quina. E fui me fechando mesmo pra diminuir. Ficou numa quina acuada. Fiquei numa quina acuada e ele me esfaqueando. E aí a Júlia, que é a menina que estava no interfone, começou a gritar pra todo mundo. Isso eu não sabia, né? Soube nos depoimentos, né? Porque eu tava ali sendo esfaqueada, eu não sabia o que estava acontecendo. E os vizinhos de cima desceram para estourar a porta, né? E a vizinha da casa da frente assistindo a cena. Porque viu tudo. Porque tinha uma sacada e as janelas todas de vidro, sem cortina. E ela viu ele pegar faca, ela viu tudo, ela assistiu tudo. E as pessoas gritando na rua. Chama a polícia, ele tá matando ela, ele tá esfaqueando ela. E aí os vizinhos desceram para estourar a porta. Quando eles foram estourar a porta, o Aleph parou de me esfaquear e foi pra porta. E naquele momento eu já tava no chão, muito ensanguentada. Muito, muito mesmo. Né? Já tinha perdido... Porque aqui devia estar... Aqui jorrava sangue. Ah, imagino. Aqui jorrava muito sangue. E aí eu comecei a ver mais ou menos a cena, porque a porta era bem na minha frente, né? Eu tava numa quina aqui e a porta tava aqui. E ele segurando. Bom, ele começou a investir a faca contra as pessoas, quebrou a faca. E aí eles conseguiram estourar a porta, viram que ele estava todo ensanguentado, não sabiam se ele tinha arma, tudo, e o vizinho foi buscar alguma coisa para se proteger. Nisso, o Aleph foi até a sacada da minha casa para ver se tinha gente na rua, acho que até para fugir, e gritou, eu matei ela, só que tinha muita gente na rua já. As pessoas já tinham descido para a rua. Ele voltou, pegou uma outra faca, veio para cima de mim e eu fingi que eu estava morta. Porque o que eu pensei? Se eu estiver morta, ele para de me esfaquear, né? E aí ele veio bem próximo, me deu as 2 últimas facadas, foi aqui no olho e aqui no queixo, dizendo que ia desfigurar o meu rosto para ninguém reconhecer no caixão. Ai, gente do céu. Na sequência, os vizinhos voltaram para a porta. E aí ele se escondeu. Ele foi se esconder. Percebi a movimentação, ouvi as vozes e fiz uma oração. Naquele momento, eu entreguei nas mãos de Deus mesmo, né? Não sei, né, que cada um acredita, mas eu tenho uma fé muito grande em Deus. E naquele momento ali eu já comecei a sentir muita dor. Eu rezei. Eu falei, meu Deus, se for minha hora, que o Senhor me leve. E se não for, me mostre o caminho, porque eu não sei mais o que fazer. Né? Já no chão, muito esfaqueada, sangrando muito. Quantas facadas foram? 21. 21 Foi muita facadas. Coisa, né? Foi muita coisa. E aí eu ouvi uma voz, corre agora. E aí, sem pensar, eu levantei, comecei com um tecido a colocar aquilo no pescoço. Ele dentro do apartamento? Ele dentro do apartamento, trancado no quarto, exatamente. No quarto e no banheiro, né? Tinha uma suíte, ele se trancou no meu quarto com o banheiro. E aí eu pressionando o pescoço, fui saindo. Quando eu cheguei nas escadas, eu vi a Júlia, a vizinha abençoada que me salvou. E a Júlia falou, vem comigo, vem comigo. Eu desci as escadas, encontrei com a Júlia, ela me deu suporte ali e me levou para casa da frente, porque ele estava tão alucinado que as pessoas ficaram com medo dele voltar para me matar, e realmente, né? Porque ele acreditou que eu tinha morrido, né? E aí eu desci as escadas ali e a Júlia me levou para casa da frente. A casa da frente
a família começou a me ajudar, fez os primeiros socorros ali, né? Chamaram a polícia, enfim, o SAMU. E ali eles começaram a me socorrer. O SAMU demorou cerca de uns 30, 40 minutos, eu acredito, tá? Pelo processo, pelo que eu vi no processo. Mas depois a polícia chegou, também ajudou a estancar, a fazer as primeiras amarras ali para diminuir a quantidade de sangue. O braço sangrava demais, aqui também. E quando eu engolia, doía muito, porque ele já tinha perfurado minha garganta. Então era uma dor como se eu tivesse com um caco de vidro na garganta. Nossa. Era uma dor muito forte. E aí eu comecei a ficar bem fraca, né? Mas a Júlia falava pra mim, e o rapaz que estava me socorrendo falava, ela não pode dormir, ela não pode perder a consciência, senão a gente perde ela. Então a Júlia apertava a minha mão, falava comigo, e eu já Ela foi forte, hein? Ela foi muito forte, muito forte. Ela ali do meu lado o tempo todo, falando comigo pra eu não desmaiar. Nossa. E aí eu fiquei esse tempo todo até o SAMU chegar. Fui levada para o Mandaki pelo SAMU, né? Cheguei lá no Mandaki, fizeram os primeiros socorros, as suturas nos dedos, e a médica do Mandaki, minha família chegando, né? Eu tenho tios aqui em São Paulo, os meus amigos começaram a chegar, avisaram uma grande amiga minha que é advogada, que conseguiu o meu advogado criminalista, que me ajudou em tudo, o doutor Yuri Félix, que eu devo muito a ele, e a doutora Natália também, que me apresentou o doutor Yuri. Ali já começou a chegar todo mundo. Começou a chegar meu tio, meus amigos, já avisaram a doutora Natália, ela foi para a delegacia com o doutor André, que foi o advogado que fez ali a denúncia, e ele foi pego em flagrante, graças a Deus. Saiu do apartamento já preso? Saiu preso, porque ele se trancou ali dentro do apartamento, porque tinha gente na rua, ele ficou com medo de ser linchado, de acontecer qualquer coisa, e esperou a polícia ali dentro, né? Tudo bem manipulado e bem arquitetado na cabeça dele. Quando os policiais chegaram, enfim, prenderam ele e levaram para a Delegacia da Mulher, onde foi feita a denúncia, né? E ali ele já saiu preso e até hoje ele se mantém preso e nós já temos a decisão judicial de 17 anos e 6 meses de prisão. Mas a gente sabe que isso é raridade, né? Sim. Infelizmente. Porque o que mais acontece é não conseguirem pegar em flagrante e a pessoa sai livre. O homem sai livre, né? Exato. Então, eu tive muita sorte de ter uma amiga advogada que fez a denúncia, né? Ele ter sido levado em flagrante, as facas ele jogou fora, mas foram achadas pela polícia e levadas. Né? Então, existiam muitas provas contra ele. Testemunha que viu testemunhas também. oculares. Sim. Então, muita coisa que nos ajudou nesse processo. Né? Dali, eu fui levada para o Mandaki e a própria médica do Mandaki perguntou para minha família, ela tem convênio? Porque a gente não vai conseguir operar ela aqui. E ela vai morrer. Poxa vida. A minha família conseguiu uma ambulância que eles pagaram, me levaram, né, para um outro hospital. Então ali foi só os primeiros socorros mesmo? Ali foi só nem limpeza. Eu esperei num corredor do Mandaki, eu fiquei esperando ali. Eles não tinham como fazer exames, enfim, bem precária a situação, infelizmente. E tanto que a médica, quando me viu, eu acho que era uma médica bem nova, falando se ela tiver qualquer convênio que possa tirar ela daqui, ela não vai sobreviver, né? Já perdeu muito sangue, tem que fazer transfusão, a gente não vai conseguir dar suporte. E aí eu fui, então, transferida para um hospital particular e lá eles fizeram realmente as suturas, me limparam, fizeram os exames e foi ali visto realmente que tinham as perfurações na traqueia e também no pulmão. Né? E ali já chamaram meu irmão porque fariam uma cirurgia de alto risco. Né? Foi o tempo do meu irmão chegar. Que foi aqui no pescoço. Que foi aqui no pescoço. Que foi a imagem que eu vi. Que você depois... Quando eu vi, Carol, eu achei, ela teve um acidente. Aí você falou no vídeo que eu vi, que eu fiquei muito abalada. Tá tudo bem agora e tal, mas orem por esse homem. Eu falei, não é possível que acontecesse com ela. Eu fiquei muito chocada, eu chorei muito. Sim. E aí eu não queria falar com você naquele momento, né? Sim. Não era o momento de falar com você. Sim. Passei pela cirurgia, fiz uma reconstrução. Essa marca aqui que vai me acompanhar pro resto da vida é a marca da minha luta, é a marca da minha cirurgia. Eu fiz uma reconstrução da hipofaringe e na minha glote. Fiquei entubada porque a minha garganta ficou fechada realmente. Foi muito difícil a intubação, inclusive. E ali, era para ser uma cirurgia de limpeza, mas quando abriram tinha uma reconstrução, a drenagem de tórax também, que comprometeu 40% do meu pulmão esquerdo. E saí, então, de uma cirurgia que poderia ser simples, que foi muito complexa. Tá. E também, na cirurgia, eu tive que fazer transfusão de sangue, né? Porque eu tinha perdido realmente muito sangue. Saí dessa cirurgia, então, entubada. A previsão era ficar 15 dias entubada, né? No mínimo. Só que eu tinha uma atividade cerebral muito alta.
Então os médicos me sedaram, mas não fiquei em coma, Tá. né? Eu tinha atividade realmente e eu comecei a escrever, né? Como boa jornalista até nesse momento. Eu comecei a escrever e eu mandava mensagem, eu olhava meu celular. E aí perguntava se ele estava preso, né? Meu maior medo era se ele estava preso. Sim, porque ele podia vir de novo. Exatamente. Então, o hospital todo foi avisado para que não pudesse entrar ninguém que não fosse autorizado pela família. Porque sim, a gente tinha medo dele mandar alguém, da família, enfim. Eu entrei em pânico e a minha família muito mais, né? Os meus irmãos muito em pânico. Então, tudo assim, bem na surdina para que ele não me encontrasse. Até porque ele não sabia se eu estava viva ou morta, né? Ele só soube quando eu fui no programa da Patrícia Poeta e lá todos descobriram que eu estava viva, mas até então ninguém sabia, né? E aí eu comecei a luta pela minha vida. Dos 15 dias em coma, eu fiquei 5, né, ali entubada. A previsão dos médicos era de uma recuperação lenta, foi muito rápida. Porque eu queria viver, eu quero viver, eu tenho essa vontade. Eu sempre sou uma pessoa muito otimista, né? Sim. E ali eu comecei, então, a escrever que eu queria que me destubasse, que eu queria falar, né? E tudo mais. Bom, com 5 dias, então, o médico falou, ela pede tanto, vamos fazer um teste de saturação. Se a saturação dela chegar em 98, a gente destuba. Chegou em 98. E eu falava com o meu próprio corpo, vamos reagir, vamos que a gente vai conseguir. Destubou. Foi um alívio, assim, eu falei, agora eu vou sobreviver. Aí o médico falou, olha, ela pode ficar até uma semana sem falar por conta da garganta. Ele destubou, eu falei, graças a Deus eu tô viva. Ele, não, mas ela não pode falar. Então, assim, era um milagre ali do São Camilo da Pompeia. Realmente, as enfermeiras, todo mundo fala, essa menina é um milagre. E eu sou um milagre mesmo, né? Fiquei 21 dias internada, né? 14 de UTI, o restante no quarto. Saí trabalhando. Trabalhei na UTI também, trabalhei na UTI, no quarto, não deixei de fazer as minhas coisas. É bom porque a cabeça, né? Exato. Nossa. E ali começou a minha luta pela justiça. Desculpa, eu sabia que hoje ia ser difícil. Imagina. Ali começou a minha luta pela justiça, né? Eu saí do hospital, voltei a trabalhar, fazia as coisas. Eu tive que aprender a comer de novo. Caramba. Porque a minha glote foi perfurada, então eu não tinha o movimento da alimentação, né? Durante todo esse tempo do hospital, eu fiquei sem me alimentar, só com sonda, realmente. E aí começou um pouco da dieta pastosa no último dia de eu sair do hospital. E aí eu tive que procurar uma fono para me alimentar, porque eu engasgava. Eu achava... Por conta da glote, exatamente. Né? Sim. Da língua também, eu fiquei com metade do rosto paralisado. Até hoje eu tenho, tá? Mas você também não parece Obrigada. nada, graças a Deus, Obrigada. Carol. Mas eu perdi bastante da sensibilidade dessa parte, porque ele também perfurou aqui um final do meu nervo, né? O trial. Então, a metade da minha língua e metade da minha face ficou sem sensibilidade, né? Então, comecei os meus tratamentos, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, psiquiatra. Comecei a me tratar efetivamente. E aí, em maio, por uma decisão minha com os meus advogados, fomos na Patrícia Poeta para começar essa luta e essa denúncia. Contar com exclusividade o meu caso. E você não estava mais no hospital? Não estava mais. Você foi até lá? Eu fui até... Eu não vi esse programa. Eu fui até o encontro Mas você tava na Globo. Eu tava com uma blusa, né, uma cacharel. Fui conversar um pouquinho com a Patrícia ali e contar a minha história. E foi uma decisão difícil, porque era assim, ou eu vou fazer tudo sem aparecer, ou eu vou aparecer e as pessoas vão ver o quê, né? Ah, a Carol que passou pela tentativa de feminicídio. E ali eu decidi que eu iria salvar outras mulheres. Antes de sair do hospital, eu agradeci muito a Deus e eu fiz uma promessa, que eu faria algo para salvar a vida de outras mulheres, porque a minha vida foi salva. E então, ali eu tive a ideia de criar um instituto, mas já existem institutos em prol da mulher, né? Então, eu não quero competir, eu quero agregar. Com certeza. Né? E aí, depois a Patrícia Poeta, enfim, dei várias entrevistas. Valmir Salar, um grande jornalista policial. Valmir é uma pessoa queridíssima, fez uma entrevista para o UOL. Acompanhou todo o caso e aí tomou repercussão nacional. Mediante isso, eu decidi escrever um livro. Esse livro, a renda vai ser totalmente revertida para projetos para mulheres. Para quê? Você abriu o instituto? Ainda não, né? Tá. Ainda não. Eu vou ajudar outros institutos que já existem. O meu plano é, sim, abrir o meu instituto também, que vai passar desde capacitação profissional, porque, assim, o meu caso é uma mulher da elite, de verdade, né? A gente vai comparar com as meninas, por exemplo, de questões financeiras menores. Que elas não conseguem sair de casa por conta disso. Exato, porque eles tiram, inclusive, o trabalho delas, né?
É que a minha situação foi diferente porque eu, né, tenho estudo, tenho uma empresa. Você é super autônoma, né? Exato. Enfim, mas independente. a maioria das mulheres não funciona assim. Eles tiram ela, inclusive, do trabalho para que elas tenham uma dependência financeira deles. E muitas não querem sair porque não tem o ganha-pão para os filhos. E às vezes é mulher, mãe, Exato. e não tem a trabalho. Grande maioria. A maioria é isso. A grande maioria é mãe que não tem trabalho, não tem apoio, não tem rede de apoio. E aí fica até morrer. Né? Porque é isso, eu fui uma exceção à regra. Né? Eu sobrevivi por Deus, não foi porque o Aleph não quis me matar, ele foi para me matar. Né? Então, ele pegou nos pontos, ele pegou como nos você falou, pontos, exatamente. Né? Ele foi para me matar. A intenção dele, ele verbalizou isso. Hoje você vai morrer, eu vou matar você. Então, o meu intuito agora é fazer com que essa mulher saia antes. Que ela não passe por isso. Porque quem passa, geralmente não sobrevive, vira um número. Né? Eles matam e muitos saem pela porta da frente. Né? Nem presos eles são. Então... É um absurdo, né? É um absurdo. Aconteceu, acho que um mês atrás aí, um cara, né? Coisa que ele pegou a mulher dele na frente da loja, parece, e matou ela. Mas só que era o segundo feminicídio dele. Sim. E ele estava solto. Quer dizer, poderia ter sido evitado pelo menos o segundo, né? Sim. Eu tive algumas sortes e bênçãos no meu caso. Primeiro, foram os meus advogados, né? Que são excelentes, excepcionais. Doutora Natália, doutora André e doutor Yuli. Eles fizeram muito bem, assim, arquitetaram muito bem a nossa defesa. Para não ter brecha. Né? Então, desde a denúncia no dia do ato até o tribunal do júri, eles foram impecáveis, né? Tivemos também a prisão em flagrante. Isso colaborou muito, porque senão abre-se um inquérito, o cara, você nem acha ele, às vezes ele some, enfim, muda de nome, aí realmente ele não paga por aquilo. Então, ele foi preso em flagrante e isso foi algo muito bom pra gente também. Uma juíza e um promotor excelentes. Meu caso caiu numa vara de pessoas honestas, sérias, dedicadas a isso, tá? Outra coisa muito boa, né? Porque eles realmente entenderam o que foi o caso e deram a pena, né? E não ficar olhando, culpando a vítima, exatamente, né? Exatamente. É o que mais acontece. Então, eu tive essa sorte, né? E no tribunal do júri, ficou muito claro, né? Eu passei por 2 fases, isso é importante a gente destacar aqui também. Por que muitas mulheres não denunciam? Porque o processo é muito pesado. Ela tem que reviver aquilo. Ela tem que provar aquilo. Antes de te chamar, a gente conversou sobre isso. Sim. Carol, você tá preparada para falar sobre isso? Não tem problema? Porque eu gostaria de chamar você aqui exatamente pra gente poder ajudar outras mulheres. Sim. Você falou, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas a gente demorou um pouquinho ainda, Demoramos, porque ainda tinha o tribunal do júri, eu ainda estava muito abalada. O processo todo foi muito pesado, né? Porque ele poderia, sim, sair pela porta da frente comigo aquele dia no tribunal. Claro, as evidências eram muito claras, os habeas corpus já tinham sido negados, a chance era muito pequena, mas existia. Né? Como já aconteceu com várias mulheres. Exato, e na minha cabeça, só de existir essa chance, imagina o medo. Dele, a primeira coisa, ele já perdeu tudo, ele perdeu o emprego, ele perdeu qualquer critério social que ele tenha, ele manchou a família, o nome da família, o que o Aleph tem mais? Ele não tem mais nada. Então, o que mais ele poderia perder se ele finalizasse a minha morte? Nada. Né? Ele já perdeu tudo, né? Então eu fiquei com muito, muito medo. E o processo é muito doloroso, né? Claro, agora mudou a lei do feminicídio, a pena é maior, não precisa de um processo tão doloroso que exponha tanto a vítima. Isso mas mudou agora? Mudou ano passado, tá? Em 2024, foi assinada, sancionada pelo presidente. Então ela já... O que muda? Muda o tempo, né? Já cai num crime hediondo, né? Então... O meu processo eu tive que qualificar o crime primeiro e depois ir para o tribunal do júri. O feminicídio já se caracteriza como um crime hediondo a partir de agora. Os crimes hediondos, eles têm penas maiores. Então, a pena também aumenta. E a qualificação ali do crime, né? Então, é mais fácil hoje, com a lei nova, você conseguir uma pena maior para esse assassino. Né? Certo. Já o meu foi julgado na pena anterior, né? Porque foi feito antes. Então, o que aconteceu? A gente teve que qualificar o crime. Então, a gente qualificou em tentativa de homicídio, né, e feminicídio, né? E a pena dele, isso também é bom a gente explicar. A juíza deu uma pena de 25 anos para o Aleph. Mas o que acontece? Foi só uma tentativa, ele não me matou. Então, a pena foi diminuída para 17 anos e 6 meses. Né? Então, assim, por eu ter sobrevivido, a pena reduz.
Pela sua sorte, foi sorte dele. Então, assim, acho errado Muito. essa brecha da lei, né? Acho muito errado. Eu acho que a vítima ter sobrevivido, ela deveria agravar ainda mais. Porque não foi porque ele não quis matar. Foi porque foi uma luta minha, foram os médicos, foram a minha família que correu comigo. Que você tem, sofrimento, eu reaprender a comer, eu ficar com a minha face paralisada, né? Eu ter tido uma transfusão de sangue, eu ter ficado entubada. Isso tudo que eu passei não foi porque o Aleph não quis me matar. Muito pelo contrário. Né? Ele foi em pontos vitais. Está muito claro que ele queria me matar. Mas eu sobrevivi, né? Para contar essa história e para ajudar outras pessoas. Então, infelizmente, a nossa lei ainda tem muitas falhas. Tem muitas brechas, mesmo com a nova qualificação. E é por isso que a gente é tão morta nesse país, assim, ainda, sabe? Muito. Porque os números são muito altos. Você tem noção dos números? Não tenho noção desses números, mas assim... os números são sempre de morte. Sim. Pouquíssimas sobrevivem. Porque eles não vão para brincar, eles vão para matar. Então, assim, nesse período todo, eu fui impactada por tantas notícias de tiro, né? Tiro fatal. Uma moça mesmo que foi atacada no consultório, ela estava trabalhando com um canivete. Foi uma facada no pescoço e uma no tórax, como a minha. Ela morreu, ela não resistiu. Né? Então, assim, existem diversos casos, todos os dias. Tanto que no programa da Patrícia Poeta começa com 3 outras mulheres que não sobreviveram. Eu era a única que estava ali viva para contar o que aconteceu. Então, a minha luta hoje é para salvar outras mulheres, né? Para que elas se sintam apoiadas, né? Para que elas possam ouvir a minha história e dizer: nossa, eu tô passando por isso. Sim. O fim é sempre o mesmo. Alertar, né? Exato, o fim é sempre o mesmo. Né? O fim vai ser a morte, eles não vão poupar. Quando eles perceberem que perderam, eles não vão poupar. Porque eles não têm mais nada a perder na cabeça dessas pessoas. Na cabeça desse tipo de homem, ele tem a posse sobre a mulher. Nós somos um objeto. E é isso que não se é passou. amor, né? Não é amor. Não é. Não é amor. O amor é leve, o amor é justo, é bom, é paciente. O amor é livre, né? Então isso não é amor. Isso é realmente um sentimento de posse, isso é uma doença. E a gente ainda é muito morta por pessoas assim. Nossa, olha, eu sabia que ia ser assim hoje. Fiquei realmente, né, comovida, porque é muito forte. Sim. E é muito real, né? E eu bati no microfone 2 vezes, vou falar de novo. É muito forte, muito real o que você passou. E eu quero ajudar, de alguma forma. Não sei se você vai abrir o Instituto agora, mas de qualquer forma, o teu livro, a divulgação do teu livro, que eu puder ajudar, tá? Obrigada. Com a pequenez que a gente tem aqui, mas a Zona Norte a gente pode ajudar aqui. E os pontos do seu livro, quais são então? Então são alertas para as pessoas perceberem, as mulheres perceberem quando elas estiverem passando por uma situação assim. Isso. E onde pedir ajuda. Exato. Você falou também do Instituto que você quer ajudar com profissionalismo, né? Isso. O livro vai ser uma autobiografia de coisas que eu passei, porque a gente só se reconhece no outro quando a gente ouve a história, né? Então, quero também ministrar palestras, quero realmente ser um ponto de apoio para mulheres, né? Para que essa história repercuta e não aconteça mais, pelo menos no universo em que eu sobrevivo, né? Sim. E aí daqui você vai passar para outras mulheres, para sua filha vai passar para outras. Seja uma rede, né? Exato, isso vai se formar uma rede para que ninguém passe mais por isso daqui a um tempo, né? Ou que realmente diminua tanto a ponto de elas não morrerem mais, né? Então, vai ser uma autobiografia focada em contar e narrar essa história, todos os pontos que ele tinha e que são de atenção, de manipulação, né? Para que quem leia consiga enxergar também e perceber se ela também não está nessa manipulação. Depois, o que aconteceu, né? De amigos se afastarem dos lugares em que ele me tirou, como ele foi fazendo essa trama toda, até o final, que foi o dia trágico, a minha luta no hospital para sobreviver e o processo penal que eu passei para a condenação dele, né? Então vai ser toda essa história e também ali a gente vai contar os caminhos que nós temos, né? A protetiva, que ainda é só um papel, infelizmente, né? Mas já é alguma coisa. Sim. Então, como abre uma protetiva? Hoje está muito mais fácil. A mulher pode ir na delegacia, abrir uma protetiva. Se ela tiver ali as provas, ela já consegue sair dali praticamente com a protetiva. Vira um inquérito policial, criminal. Então, isso é muito bom, né, pra gente. Mas não os para, né? Não os para. Então, como que a justiça pode melhorar e ser mais efetiva? Como que a polícia pode agir antes que isso aconteça? Né? Os canais que a gente tem de denúncia. E que essa mulher nem chegue nessa opção, que ela consiga sair.
Conversando com algumas pessoas, inclusive no hospital e outras mulheres que conheceram a minha história, eu ouvi uma mulher que ela me disse o seguinte: eu tive um relacionamento assim, eu tive que sair do meu estado para que eu não morresse. Começou tudo do zero. Recomeça do zero. Olha E a que ponto a gente chegou. Tinha filhos, pegou os filhos, saiu do estado, veio para São Paulo escondida para não ser morta. Sendo ela tá sozinha. Exato. Sendo que nós estamos sendo atacadas. Ele deveria estar fora da situação. Ele deveria ter sido preso. Ele deveria ter sido recolhido. Não essa mulher fugir. Não ela perder a casa. Exato. Ele que devia ter perdido tudo, Exato. né? Então, eu não vou admitir mais que mulheres fujam, que mulheres se calem, que não queiram passar pelo esse processo porque é doído. Porque ela vai ter apoio. Vai ter apoio. Pode me procurar, pode procurar os meus advogados, as minhas amigas, todo mundo que esteve, a minha família foi muito forte do meu lado, porque é um processo muito doloroso. Você recontar toda a história na frente de um juiz, na frente de advogados que defenderam. Não deveria, né? Sim, não. Existir, mas existem advogados ainda que defendem o assassino, né? E que vão ali para pegar minúcias, para pegar como se você estivesse mentindo. E um tribunal do júri, que foi o pior, assim, de todo o processo. Você passar ali, 7 pessoas te julgando, a juíza, a cena, você que assistir. Mas o júri ali, como é que ele ficou? Eu não vi o Aleph, a vítima pode escolher ele presente ou não. Eu não vi em nenhuma das duas situações. Sim. A primeira fase foi online, a segunda foi no fórum, né? Em nenhuma das duas eu vi, algumas testemunhas minhas também optaram por não vê-lo, né? Porque realmente a gente tem medo. Claro. Né? Eu não conseguiria falar ali, olhar pra cara dele. Eu morro de medo do Aleph, eu tenho pavor do Aleph. Claro. Eu tenho pesadelos com ele até hoje. Claro. Né? Então, assim, eu sinto a dor. Em momentos que eu sinto a dor no meu pescoço, eu sinto a dor no meu peito, eu sinto a dor no meu braço. É muito real. Tudo bem, fez 1 ano agora. Né? E eu prefiro... Mas é muito recente. É muito recente. E eu prefiro ver essa situação como 1 ano do meu renascimento, não como 1 ano da minha morte. Sim. Né? Então faz 1 ano que eu renasci e que a Carol é outra pessoa. Com algumas cicatrizes, algumas marcas e com algumas lutas novas. E essa é a minha fundamental. Ajudar, apoiar mulheres para que não aconteça mais o que aconteceu comigo. Ou pelo menos que a gente minimize muito. Que bênção, Carol. Não esquece de colocar lá, então, pode deixar, sobre as amigas. O que nós, amigas, certeza, podemos fazer quando a gente percebe que tem alguém passando por isso. Com certeza. Porque, assim, é muito complicado, a gente percebe, a gente sabe. Já também aconteceu de amiga minha que estava passando por um relacionamento narcisismo, como que se fala? Abusivo. Abusivo. Com um narcisista. Ela já saiu da situação e ela também quer escrever um livro. Legal. Não aconteceu violência, mas aconteceu tudo que você possa imaginar, né? Só não chegou nesse estágio. Mas poderia ter... Sei lá, se poderia ter... Com certeza. Não sei. E tem outras pessoas também que quando eu falei que ia te trazer aqui, também querem falar com você. Claro. Porque é uma ajuda, assim, muito grande e não independe da classe social. Sim, independe. Eu conheço também uma família muito abastada, muito rica e que perdeu uma pessoa da família por feminicídio. Então é muito triste, é muito, muito, muito sério, muito próximo, sim, né? Isso em todas as... o mundo inteiro tá passando por isso. Sim. Mas é uma epidemia, né? É. E assim, uma coisa que eu queria colocar que é muito importante. O papel da família. Para as pessoas. O papel da família, né? A família do Aleph ficou do lado dele, né? E defendeu um ato que não existe defesa para mim. Você tirar a vida de uma pessoa, você tentar matar uma pessoa, não tem justificativa, não tem defesa. E aí vai um recado, inclusive, para a família dele. Eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês, eu perdoo o seu filho, porque eu não sou igual. Os meus pais me deram muito amor. Eu tive uma família excepcional. Os meus irmãos me amam. Os meus pais me amaram muito. As pessoas que estão do meu lado, que foram no hospital, eu recebi milhares de mensagens de carinho, de amor, de afeto, de força. Então, assim, eu me senti muito amada, muito amada. E o amor não é defender a qualquer custo. O amor é entender que as pessoas erram, sim. Infelizmente, eu procurei vocês, né? Eu procurei a família, falei que ele estava me perseguindo, mas ninguém me levou a sério. Assim como não levaram a sério a Stephanie, que foi uma namorada dele que foi perseguida, a Maria, que foi uma esposa dele que foi agredida. Então, a família tem um papel muito importante, né? Que as famílias possam entender a vítima, que possam entender o apelo de socorro e que isso não aconteça mais. Por favor. Mas, diante de tudo isso, eu perdoo vocês. E eu perdoo o Aleph. Eu perdoo do fundo do meu coração. Porque ele não sabe o que ele fez.
ele não tentou só acabar com a minha vida. Ele acabou com a dele. Ele acabou com todas as opções que ele tinha de ser uma pessoa boa, uma pessoa que crescesse, que prosperasse. Ele machucou a minha família muito, muito. Os meus irmãos estão muito machucados, os meus primos, os meus amigos. Mas eu sobrevivi. E eu reconstruí a minha vida. E hoje eu tenho uma das melhores fases profissionais e pessoais e emocionais que eu tenho. E eu rezo todos os dias para que Deus ajude o Aleph, a família dele, para que eles se encontrem e para que isso nunca mais volte a acontecer. Nem com eles, nem com ninguém perto deles, porque ninguém merece passar por isso. E sim, foi muito grave. Foi muito grave. Eu sobrevivi por força divina, por força própria, e não porque ele não quis me matar. Com certeza. Ai, Carol, que lindo. Obrigada, viu? Imagina. Lindo o que você falou, que você perdoa, porque é muito difícil. Sim. É revoltante. Sim. Mas você tá fazendo certo, né? Você tem que perdoar mesmo. Sim. A minha família me ensinou isso e é isso. Eu não tenho esse ódio dentro de mim, nem essa coisa ruim. Não, só faria mal pra você. Só faria mal pra mim. Então, primeiro eu me perdoo por ter me envolvido e ter deixado tudo isso acontecer. E depois eu perdoo a ele e a família dele. Porque realmente acho que eles não sabem o que aconteceu, né? É, a seriedade da coisa. Exatamente. Né? Mas que Deus te abençoe muito na sua nova jornada. Obrigada. Né? Tua nova família que você vai construir. Obrigada. Tá bom? E que você precisar da gente, a gente vai te apoiar. Obrigada. Tá bom? Obrigada de coração. Gente, eu quero agradecer vocês. Eu falei pra vocês que hoje ia ser muito especial. É muito especial mesmo. É um assunto que a gente precisa colocar aqui. É um assunto que precisa ser falado. É difícil. Até pra mim, só de estar ouvindo aqui é muito difícil. É muito sério. Então eu quero agradecer o meu patrocinador, o Grupo Monteiro, por estar patrocinando e proporcionando isso, né? Então, o Grupo Monteiro, mais de 60 anos de mercado e facilities. O que você precisar no seu condomínio, eles fazem limpeza, portaria virtual, né? Segurança. A Fabi Bolos também que te trouxe um presente, né? Obrigada. E eu quero agradecer também o pessoal aqui do estúdio, vou marcar tudo, vou marcar sua página, quem quiser saber um pouco mais sobre você, Perfeito. sobre a tua história, pode te chamar, Com né? certeza. Podem me chamar, eu estou aqui à disposição e vamos conversar, né? O colo pode salvar as pessoas e tem colo aqui para muita gente. É isso aí. Gente, muito obrigada por assistir. E não foi um assunto tão fácil, né? Um assunto de empreendedorismo, apesar de ela ser uma empresária de sucesso. E quem quiser falar um pouco mais com ela pode falar, tá bom? E é isso. E eu espero vocês então no próximo episódio.